Quando eu abri os olhos, eu vi dedos se mexendo perto de mim. Aquilo me assustou muito e eu dei um pulo para trás, batendo na parede do meu quarto. A parede é essa que fazia divisão com o quarto da minha mãe. E já pressionando meu corpo contra a parede, assustado, aí sim eu coloquei meu campo de visão para cima e vi ali a criatura que estava dentro do meu quarto. Mas aí aparece uma nova pessoa, né? Uma pessoa nova entrando nessa história, uma colega de sala. E aí ela esperou no momento que não tinha mais ninguém próximo, e no caminho, indo para o McDonald's, ela falou assim: olha, eu vou te contar agora algumas coisas, você pode não acreditar, mas eu vou te contar assim mesmo, pela nossa amizade, porque eu não vou continuar na escola, né? Eu entrei na escola por um motivo. Eu não sou aluna, não sou estudante, e eu queria te contar que eu entrei na escola para investigar uma pessoa. Olá, flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. No episódio de hoje você conhece o Bruno e em sua história ele afirma categoricamente: nós somos observados e é sim possível fazer contato. E eu te adianto uma coisa, o episódio de hoje é muito especial. E para entender tudo sobre esse mistério, eu peço que você aguarde até o final do relato do Bruno, onde eu vou voltar aqui e vou anunciar junto dele uma novidade muito interessante para os relatos flutuantes. Antes de começar o episódio, eu vou fazer aquele serviço rapidinho de sempre. Eu queria te convidar a classificar e seguir o nosso podcast aí no seu aplicativo. Se você escuta pelo Spotify, por exemplo, você pode clicar no coração e dar uma classificação em estrelas para o nosso programa. Dessa forma, os relatos flutuantes sobem no ranking e nós ficamos mais visíveis para novos ouvintes, o que também nos leva a novos relatos, né? Então, isso é muito importante. Se você ainda não classificou e não seguiu o nosso programa, faz isso. E mais uma coisa, se você ainda não é um apoiador, você está perdendo tempo, cara. Porque no nosso grupo secreto, a gente está trocando uma ideia muito legal sobre os relatos. Tem participante lá que vai responder qualquer que seja a sua pergunta sobre os relatos. Também tem opiniões de outros ouvintes, gente que está desde o começo, gente que também já enviou o seu relato há muito tempo e está lá dando opinião. Então vem com a gente. Clica no link aqui na descrição ou digita aí apoia.se/relatos flutuantes. E vale sempre lembrar que com R$5 ou mais você já tem acesso a todos os episódios exclusivos que já foram postados e todo mês um novo episódio exclusivo, tá? Além disso, tem desconto na loja flutuante. Rapidinho falar da loja flutuante, estamos entrando em novembro, toda semana tem camisa nova, mas eu quero te avisar que está rolando aquela campanha onde você escolhe 3 camisas ou mais e aplica o cupom 3 na nave, dessa forma você ganha um desconto de 10%. Está rolando agora, no dia que lança esse episódio, durante todo esse final de semana, está rolando a campanha do 3 na nave, então você escolhe 3 ou mais camisas, aplica o cupom 3 na nave e leva 10% de desconto. E para aplicar esse cupom, caso você não tenha feito isso ainda, é muito simples, você escolhe todos os produtos que você quer adquirir e no final, na hora de fazer o checkout ali, de escolher a forma de pagamento, que inclusive você pode pagar em até 12 vezes no cartão, com Pix também, pode pagar com boleto, enfim, na hora de escolher a forma de pagamento, tem uma abazinha campo para o cupom. Você coloca ali 3 na nave, tudo junto, 3 numeral, e na nave, descrito tudo juntinho, e aplica o cupom que ele vai te dar o desconto de 10% sobre tudo o que está na sua cesta. Aí sim, você confirma e abduz as suas camisas flutuantes. Também tem caneca, boné, tem muita coisa bacana na loja flutuante. E fica de olho porque sempre tem novidade e camisa exclusiva feita aqui pelos relatos flutuantes. Então, feito todo esse recado, eu quero te falar uma coisa muito interessante sobre o episódio de hoje. Esse episódio é muito especial,
porque assim que o Bruno acabar de contar o seu relato, ele vai apresentar uma ferramenta de pesquisa, uma ferramenta para você que gosta de pesquisar, que gosta de correr atrás de novos relatos, de detalhes sobre os relatos e principalmente que gosta de se aprofundar nos relatos que você acabou de ouvir. Assim que ele acabar o relato dele, eu vou fazer uma pausa, vou fazer uma rápida apresentação aqui mais técnica sobre essa ferramenta. Então fica aí ligadinho no relato dele e assim que acabar a gente faz um contato de novo aqui, ok? Então eu sou o Zero, seu anfitrião, e essa é a fita número 121 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Eu sou o Bruno Torres, eu nasci em São Paulo, mas hoje em dia eu resido em Divinópolis, Minas Gerais. Eu tenho 40 anos, eu me formei como psicólogo na PUC Minas em Belo Horizonte e sou mestre em educação. E talvez é essa conexão com a educação que me traz uma identificação muito grande com tecnologia em geral e a possibilidade que a gente tem hoje de ter acesso à informação e, consequentemente, conduzir pesquisas de formas das mais infinitas possíveis. Minha conexão com a ufologia, ela é bem antiga, né? Quando eu era criança, até então eu não sabia o porquê desse meu gostar, eu já me identificava com todos os assuntos. Eu era uma criança dos anos 80, é claro, então meu acesso era muito restrito, a gente ainda não tinha internet, mas a gente conseguia ver as coisas através da TV, ou então através de jornal, de algumas mídias, mas eu acho que o principal, que é o que conduz a gente aqui hoje também nesse podcast, os relatos, né? Eu tive a sorte de ter conhecido pessoas muito interessantes na minha infância, na minha adolescência, pessoas que trouxeram para mim relatos, casos que me instigavam. Me instigavam tanto que na minha adolescência eu cheguei a criar grupos de amigos na época de pesquisa ufológica. Cheguei a ir no interior, na cidade dos meus pais, em Raul Soares, Minas Gerais, fazer pesquisa de campo, sair literalmente com uma prancheta na rua perguntando as coisas para as pessoas, querendo saber se elas tinham avistado algo. Naquela época era até interessante porque eu descobri que quando a gente perguntava se havia visto um disco voador, as pessoas sempre riam e falavam que não. Porém, se eu perguntasse de luzes no céu ou então alguma bola de fogo, aí sim a resposta era positiva. Ou seja, era mais a forma de perguntar, né? Mas a casuística sempre existiu, principalmente em Minas Gerais. Quando aconteceu o caso Varginha, talvez a coisa se popularizou mais, né? E aí alguns amigos me procuravam já de cara, falavam assim, Bruno, você viu? Porque na época eu já tinha esse interesse, né? Já demonstrava isso. E depois de todas essas minhas pesquisas e de falar com tantas pessoas, eu acredito que quando a gente está aberto ao fenômeno, existe mais possibilidade de algo acontecer conosco. Eu costumo brincar disso até com clientes meus, amigos meus, que falam, poxa, mas já aconteceu muita coisa com você, no sentido de viagem. Ué, quem viaja mais vai ter mais chance de coisas boas e ruins acontecerem com ele, né? E assim também funciona em qualquer lugar de pesquisa, qualquer campo de atuação. Então eu acredito que um pesquisador, um ufólogo, que está indo a campo e fazendo vigílias, por exemplo, ele tem muito mais chance de ter um avistamento, né? E eu acredito que foi isso que aconteceu comigo na época, no início ali daquelas pesquisas. Na verdade, eu estava aberto a qualquer tipo de coisa, contanto que fosse com viés um pouco mais científico. E eu comecei a frequentar diversos locais, diversos lugares, diversos grupos em Belo Horizonte na época, tentando entender um pouco do que cada lugar estava falando e o que cada lugar tinha a me acrescentar. E na época haviam grupos de estudos de projeciologia, que seria no caso de projeção astral, por exemplo. Um grupo, por exemplo, se encontrou no Parque das Mangabeiras, que é um parque em Belo Horizonte muito bonito, né, no alto ali. E eu fui para lá, e aí o grupo tinha uma proposta de se fazer projeção astral, de técnicas para sair do corpo, por exemplo,
Coisa que na época eu tinha minhas dúvidas, depois com a psicologia tive mais dúvidas ainda, mas na época eu queria tentar, queria saber o que acontecia, né? E se vocês acreditarem ou não, na época eu conseguia fazer, né? Não sei se eu estava alucinando ou não, mas eu conseguia ter um certo controle na hora de se fazer uma projeção astral. Então, com certa frequência, eu me via fora do meu corpo, conseguia passear pela minha casa, voltar para o corpo, e isso virou muito constante, assim, todos os dias, todas as noites, eu já sabia exatamente a técnica, como eu deveria ficar, a posição do meu corpo, a respiração, enfim, virou uma constante. Até que um dia, eu ainda morava com meus pais nessa época, ao tentar fazer uma projeção, algo me atrapalhou, eu escutei uma respiração dentro do meu quarto. E aquilo, por mais treinado que eu estivesse, por mais corajoso que eu dizia ser, aquilo ali me travou na hora. Eu parei a técnica, voltei a mim, né, a consciência, e continuei escutando aquela respiração. Criei coragem e abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu vi dedos se mexendo perto de mim, perto do meu campo de visão. O quarto estava escuro, então a primeira coisa que eu vi foram os dedos se mexendo. Aquilo me assustou muito e eu dei um pulo para trás, batendo na parede do meu quarto. A parede é essa que fazia divisão com o quarto da minha mãe. E já pressionando meu corpo contra a parede, assustado, aí sim eu coloquei meu campo de visão para cima e vi ali a criatura que estava dentro do meu quarto. Era uma criatura muito típica do que hoje a gente chama de um Grey. Ele tinha uma cabeça enorme, mas eu não conseguia olhar para outro lugar que não fosse os olhos, porque os olhos me chamavam muita atenção. Olhos grandes, olhos escuros, e me deixou completamente em pânico. Teoricamente, em vários momentos eu já tinha brincado com amigos meus que se acontecesse algum dia algum tipo de contato, eu tentaria conversar, eu perguntaria, eu tiraria dúvidas, perguntaria de onde era, por que estavam ali, qual que é a história relacionada a humanos, mas naquele momento a única coisa que eu senti, talvez ainda por ser muito novo naquela época, foi pânico, né? Não consegui expressar nada, não consegui falar nada. Se alguém perguntasse se talvez tenha algum certo tipo de controle sobre mim, creio que não. Acredito que foi eu mesmo que realmente, de tanto medo, travei meu corpo, travei as mãos, travei os pés, o meu braço travado na parede, tudo de medo. E aquela criatura, eu pude escutar ainda um pouco da respiração, os dedos se movendo, e isso durou alguns segundos, né? Talvez no máximo 1 minuto. Tentei gritar minha mãe, tentei gritar alguém. A única coisa que eu consegui fazer foi bater na parede com o braço, para gerar barulho para ela escutar no outro quarto. E aí, nesse momento que eu estava muito em pânico e bati na parede, essa criatura começou a literalmente desmaterializar, uma coisa que, falando assim, talvez soe até um pouco como ficção científica, mas foi exatamente o que aconteceu, então não tenho outras palavras para usar, né? Aquela figura começou a literalmente se transformar em um tipo de pó dourado, e aquilo para mim eu nem sei explicar, né? Mas a única coisa que eu pude fazer foi pular para o chão. E enquanto eu estava no chão, do lado da cama, aquela criatura que estava ao meu lado e se transformando em pó foi subindo para o teto do meu quarto. E eu vendo aquele pó subindo, e eu tentei de novo bater na parede para alguém me ouvir. Só que era no meio da noite e ninguém me escutou. Quando aquele pó literalmente desapareceu pelo teto, eu fui engatinhando para a porta, abri a porta, saí correndo e bati no quarto dos meus pais e relatei tudo o que estava acontecendo. Minha mãe já era uma pessoa que acreditava mais nesse tipo de coisa, pediu para eu me acalmar, falou que eu não dormiria no meu quarto, que era para dormir no quarto dela. Meu pai não era muito, não acreditava muito nisso, mas mesmo assim ele viu que eu, pelo menos assim, ele sentia que eu achava que estava falando a verdade. Se era verdade, ele não tinha como saber, né? Mas ele apoiou também, eles colocaram um colchão no quarto deles e naquela noite eu não dormi no meu quarto mais. E completamente em pânico, né? No dia seguinte eu não sabia o que fazer, não sabia se contava para alguém, só que o medo foi tão grande que a única coisa que eu pensei foi: não quero mais mexer com ufologia, eu não estou preparado, não dou conta.
E esse talvez tenha até sido um dos motivos de eu ter procurado a psicologia depois como um curso. Tentar entender se de alguma forma eu poderia ter alucinado, se poderia ter sido minha imaginação, ou até mesmo um estado de sono ali, de uma paralisia de sono, porque eu estava fazendo uma técnica de projeção. Teoricamente, agora falando, eu acredito que talvez todos nós, de alguma forma, somos observados, né? Isso é uma crença minha atual. E de que, por talvez estar fazendo essa projeção com certa frequência e conseguindo fazer isso todas as noites e tudo mais, e já expressando um desejo de comunicação, talvez eu tenha sido como um farol, né? Talvez eu tenha sido como um farol para essa entidade vir e tentar se comunicar. Ou qualquer outro tipo de coisa, realmente não sei. Mas fato é que aconteceu e eu não tive maturidade emocional naquele momento para lidar com isso, né? Então esse foi o momento de virada, talvez, que eu decidi que eu iria abrir mão. E aí com isso vieram conversas com minha mãe, e de conversas com minha mãe ela também me ajudou a lembrar um medo que eu tinha quando criança. E aí sim, talvez agora as peças comecem a se encaixar. Eu lembrei que quando eu era criança, eu tinha um medo muito grande de dormir no meu quarto, porque eu sabia que depois que as luzes se apagassem, eu tinha uma sensação que eu não estava sozinho, que eu não estava seguro dentro do meu quarto. E eu tenho a lembrança vívida até hoje de ver a cidade ficando pequena e as estrelas surgindo ao meu redor, no caso estrelas distantes mesmo, e a cidade de São Paulo, na época que eu morava criança, ainda era em São Paulo, da cidade ficando lá embaixo, como se eu estivesse sendo tirado do meu quarto à força. Eu lembro de ter um amigo imaginário, só que eu não lembro do rosto desse amigo, eu não lembro de como era, mas eu lembro que ele aparecia no meu quarto, né? E que ele não respeitava as leis da física no sentido de parede e tudo mais. E se hoje alguém me perguntar se desses dois relatos eu tenho certeza do que eu vi, eu tenho certeza do que aconteceu. Agora, se foi uma alucinação ou não, aí já é um outro papo. Se foi uma alucinação, desde então, que eu saiba, eu não alucinei novamente com outra coisa no sentido extraterrestre. Em vigílias depois, né, em outros momentos, depois que eu já estava de volta a acreditar e me abrir novamente para isso, já tive avistamento de luzes no céu, já tive avistamento entre amigos também, que outras pessoas estavam junto comigo. Mas o meu lado psicólogo ainda duvida, apesar do meu lado que teve aquela experiência, saber que aconteceu. Então eu estou aberto às duas coisas. Se alguém me provar que realmente foi a minha imaginação e como isso aconteceu dentro de um processo biológico, químico, eu vou agradecer. Mas talvez até como Fox Mulder falaria em Arquivo X, eu quero muito acreditar, porque eu acredito que a gente não está sozinho no universo. Como eu já disse, esse início talvez foi o que me motivou, né, a estudar e gostar da ufologia. E logo depois disso, passou-se um tempo, eu decidi que eu não iria mais entrar na área, não iria mais pesquisar na área, mas algo de novo me chamou para esse caminho, né, para esse estudo. Na época eu já estava no meu ensino médio. As datas são muito difíceis para mim nesse momento agora lembrar, já tem muito tempo, mas aí aparece uma nova pessoa, né? Uma pessoa nova entra nessa história, uma colega de sala, que eu lembro direitinho o dia que ela se aproximou de mim. A gente estava, se não me engano, no 2º ano do ensino médio, indo para o 3º. Ela era uma aluna nova, veio de transferência de outra escola, e ela vira para mim e fala assim: você atrai as coisas para você, né? Ela falou isso brincando, porque eu tava num jogo de futebol e eu não era muito bom no futebol, então eles me colocavam no gol. E aí a bola vinha e batia em mim. E aí aquilo ali era uma ótima desculpa para eu ficar no gol, porque a bola vinha e batia, né? E ela brincou com isso, mas dando a entender de outros momentos também. Aí eu falei assim: as coisas tendem a vir mesmo. Aí ela virou e brincou e falou assim: mas você sabe que eu não tô falando só do futebol, né? Aí eu falei assim: não,
entendi a brincadeira. E como eu sempre achei interessante as pessoas que iam além do óbvio, ela foi uma pessoa que já me atraiu de cara no sentido de amizade. Ficamos muito amigos, né? E aí eu comecei a contar para ela algumas coisas que tinham acontecido comigo e tudo mais, até um ponto que eu confiei nela o suficiente para contar essa minha história. Eu notei que quando eu contei ela ficou diferente, né? Ela visivelmente ela parecia mais velha que os outros alunos, mas até então não tinha desconfiado nada. E ela me chamou para conversar um dia. Tinha um McDonald's perto da minha escola naquela época. Ela falou assim, vamos pro McDonald's depois da aula que eu quero conversar com você uma coisa. Eu falei, tá, tudo bem. E aí a gente saiu andando pela rua. E aí ela esperou no momento que não tinha mais ninguém próximo. E no caminho, indo pro McDonald's, ela falou assim, olha, eu vou te contar agora algumas coisas. Você pode não acreditar. Você pode achar que eu tô falando isso simplesmente para te motivar a estudar essas coisas, a voltar a estudar essas coisas e tudo mais. Ou então você pode acreditar que eu sou uma grande mentirosa, mas eu vou te contar assim mesmo, pela nossa amizade, porque eu não vou continuar na escola, né? Eu entrei na escola por um motivo. Eu não sou aluna, eu não sou estudante. E eu queria te contar que eu entrei na escola para investigar uma pessoa. Eu entrei na escola para investigar e aí eu pirei, né? Na hora me bateu paranoia total. E eu falei, peraí, você entrou para investigar alguém? Como assim? Você entrou para mim investigar? Aí ela riu, falou que não. Que ela iria me contar exatamente porque eu gostava do assunto, mas que ela tinha entrado na escola para investigar uma pessoa e que o mundo é bem mais complexo do que eu imaginava e que a função dela era pegar informações na escola, mas que como tinha acontecido aquilo comigo, as minhas informações para ela também eram relevantes, que ela iria passar o que aconteceu comigo para outra pessoa. Ela falou que não podia dar detalhes disso, só que eu comecei a pressioná-la. Eu fiquei muito nervoso com a situação, porque para mim não era normal. E eu falei assim, não, mas do que você está falando? Como assim? Como que eu vou acreditar em você? E aí ela vai lá e tira um passaporte do bolso. Ela fala assim, olha, eu só posso te mostrar isso. Eu não sou brasileira, eu não tenho a idade que eu falei que eu tinha. Eu não sou estudante. Ela me mostrou e ela parecia... era em outra língua, eu não consegui identificar na época que língua que era. Mas ela falou que ela, né, aquele passaporte dela era de outra nacionalidade, se não me engano, na época ela falou que era egípcio. E realmente, né, se fosse uma mentira, foi uma mentira muito bem elaborada por ela na época. E aí, ao perguntar para ela por que ela não poderia me contar, ela falou assim, porque a gente está sendo vigiado. Mesmo aqui na rua agora, eu tenho medo de alguém tá escutando a gente, tá seguindo a gente. E aí, nisso, a gente chegou no McDonald's e ela ficou muito desconfortável, arrumando os óculos que ela usava o tempo todo. E eu, paranoico também, até fiquei pensando se poderia ter alguma coisa no óculos. E isso, de alguma forma, se foi real ou não, acabou que não me deixou ficar longe da pesquisa e da ufologia e tudo mais. Contei para pouquíssimas pessoas esse caso. Já enviei esse áudio em um outro grupo somente, dessa área. As pessoas me perguntaram algumas coisas, tentaram fazer algum tipo de conexão com homens de preto, alguma coisa assim. Eu não sei se seria o caso, mas fato é que me trouxe de volta e faz parte de quem eu sou hoje e de uma pessoa que quer entender melhor que mundo é esse que a gente está vivendo, por que existe ocultação de informação e como eu posso colaborar para que isso seja mais livre, como que as pessoas possam ter mais acesso. E eu acredito de verdade que hoje, com as ferramentas, com a tecnologia que a gente tem, se a gente direcionar, talvez a gente possa descobrir muito mais coisa. Bom, agora sim, esse foi um incrível relato do Bruno. Já convido então você que já é apoiador a trocar uma ideia com a gente, com ele, lá no grupo de apoiadores, porque ele já está lá dentro e está disposto sempre a conversar. É um cara super solícito e a partir de agora vocês vão entender por que esse episódio de hoje é muito especial. Eu vou fazer uma rápida introdução, mas vou deixar que ele conte isso para vocês. Se você acompanha os relatos flutuantes desde o início, você talvez se lembre que de 10 em 10 episódios eu lançava no Instagram uma tabelinha, um gráfico contendo os detalhes, né, geográficos, detalhes demográficos dos relatos. Até o episódio 100 eu fiz 10 tabelinhas e elas estão disponíveis ainda no Instagram.
Só que o que o Bruno fez foi uma coisa muito além. O Bruno pegou uma ferramenta do Google Maps, e trabalhou todos os detalhes, colocou pins ali no mapa e fez um trabalho linkando os relatos flutuantes, cada episódio, através do Spotify, colocando tudo o que está constando nos relatos flutuantes até o dia de hoje. E eu digo mais, ele não para. A cada novo episódio, ele vai colocando aquilo ali. E se você tem interesse um dia em passear pelo Brasil e gosta muito de ufologia, essa ferramenta, cara, é uma mão na roda, porque você, em qualquer lugar que você tá, você pode ver se já rolou um relato flutuante naquele lugar. E mais do que isso, se você é um pesquisador, isso vai te ajudar demais. A gente consegue olhar os relatos com uma lupa diferente, de uma forma que, ouvindo só, a gente não consegue. Então eu vou soltar o play aqui, vou deixar que ele conte da onde que surgiu isso. Ele me apresentou esse projeto já há 2 meses, eu pedi para ele segurar um pouquinho para a gente fazer um episódio, e aí surgiu essa oportunidade dele contar o relato dele, e agora sim, ele vai contar para a gente tudo o que você pode fazer com esse aplicativo e como que ele surgiu. E aqui na descrição desse episódio já está disponível o link para você acessar essa ferramenta e fazer essa pesquisa e navegar pelo Brasil, pelo mundo, né? Porque nós temos relatos também na Europa e futuramente vai vir mais relatos de outros lugares do mundo. Então você já é possível agora navegar e o link já está disponível aqui e também na nossa descrição no Twitter e no Instagram. Mas vamos lá. Bruno, conta pra gente como que isso aí surgiu e daqui a pouco a gente encerra esse episódio. Vamos lá. E eu percebi que a cada relato a pessoa trazia no início ali da sua fala de onde estava falando e onde aconteceu o relato. E eu pensei, nossa, seria muito interessante se a gente conseguisse visualizar em um mapa onde aconteceu isso de uma maneira mais específica. Já pensou se um dia eu estivesse viajando, e eu também atuo um pouco na área de turismo, eu tenho uma agência de turismo hoje em dia, já pensou se, por exemplo, numa viagem, uma pessoa que gosta do tema, ela pudesse pesquisar naquele mapa casuístico do local, tentar ir naquele local onde que aconteceu alguma coisa, visualizar melhor. E então eu comecei a criar um mapa, né, no Google Maps mesmo, um mapa interativo, que mostrasse onde estava a casuística, onde que estava acontecendo cada coisa. Acompanhei todos os episódios, entrei em contato com o Rony e expliquei para ele a minha vontade de fazer esse mapa, mas para ajudar na eventual pesquisa. Se pessoas assim como eu gostavam de entender mais do lado científico e tentar visualizar estatisticamente onde as coisas estavam acontecendo, seria uma ferramenta e tanto. O Rony logo de cara se mostrou super aberto, super empolgado com a ideia. Já mandei para ele minhas primeiras colocações e tudo. E aí a gente decidiu também colocar o episódio juntamente com a localização no mapa. Para quem estivesse pesquisando, quisesse escutar aquele relato, bastava clicar no link e ir direto para o Spotify. E eu creio que hoje a ferramenta ela já está funcionando e ela pode ajudar e muito quem tem essa mesma vontade que eu. Seja por um turismo ufológico, vamos dizer assim, seja por uma pesquisa, sendo que agora, né, a gente está com a ufologia tão aquecida no momento, para realmente tentar entender um pouco melhor do porquê, de onde vem e para onde vamos, né? É claro que cada um vai ter uma interpretação diferente, mas em uma primeira visualização do mapa, eu acho que já é possível ver uma grande concentração de casos em certos lugares. Se a gente coloca aquele mapa comparando com localização ali, uma comparação mais geológica, uma comparação da localização ali de água, rios, oceano, a gente também já pode fazer outras inferências. E eu acho que tudo isso são pistas para a construção de ideias e de teorias novas. Então, por isso que eu já acho que essa iniciativa, com o apoio do Rony do canal, tem frutos a dar, né? Podemos trazer aí para outras pessoas novos insights e, quem sabe, futuras respostas. Ô Bruno, para quem ainda está ouvindo aqui e não parou o episódio para ir ver como funciona a ferramenta, conta para a gente como que ela funciona de fato. Ela vai ter a visualização ali de todos os episódios, só que de forma gráfica, né? O podcast ele entra para nós, ele chega para nós em forma de áudio. Só que agora, além do áudio, ele vai ter também uma possibilidade ali de imagem, né? Então a pessoa, por exemplo, ela vai observar o mapa ali, ele vai cair direto no mapa do Brasil, com alguns
pontos fora do Brasil, que o podcast já teve alguns episódios que tivemos relatos fora, né? Mas o grosso ali dentro do país. E vamos supor que eu estou procurando uma casuística dentro do estado de Minas Gerais, né? Que é o meu estado. Eu posso aproximar, eu posso ver as cidades que existiram casos, eu posso clicar naquela cidade e ali naquela cidade eu posso visualizar quais episódios estão relacionados àquela área. E aí eu já tenho o link direto para o Spotify para escutar um relato que vem daquela cidade. Ainda mais agora que o número de episódios é muito grande, que tem novos ouvintes chegando, vira uma excelente forma de pesquisa para quando você quiser algo mais direto, né? Então eu acredito que quando você quer saber de algo específico, eu mesmo já utilizei a ferramenta para mim. Então, então agora eu quero escutar hoje todos os relatos na mesma área, todos os relatos da cidade tal, e eu consigo visualizar. Então é muito interessante, por exemplo, a gente fazer esse paralelo, e aí eu vejo, poxa, uma mesma situação aconteceu ali comigo. Será que tem alguma relação de local, de data, de época? E talvez a gente chegue num ponto no futuro que a gente consiga descobrir e visualizar que talvez os casos tenham uma conexão, né? Talvez numa mesma época e no mesmo local, mais pessoas conseguiram ter a mesma experiência, tiveram experiências similares. E isso traz uma veracidade maior para os casos também, porque a gente consegue encontrar, então, mais de uma pessoa passando pela mesma coisa, a gente já consegue sair de um relato e de uma visão individualizada para algo que atinge mais pessoas e tem mais chance de termos uma comprovação de que realmente aconteceu. E deixa eu te fazer uma última pergunta antes da gente liberar para o pessoal para conhecer a plataforma. A gente ouviu que você viveu experiências ufológicas e também que é um cara que pesquisa muito. Então, que tipo de impacto essa ferramenta pode causar para quem é apaixonado por ufologia ou para quem estuda a ufologia de fato? Eu creio que essa é só uma das iniciativas que tendem a acontecer agora, nesse novo momento de se levar a ufologia mais a sério, das pessoas redescobrirem a ufologia como algo científico, algo possível de ser estudado, compartilhado, pesquisado. É uma das ferramentas que podem ajudar esse novo momento da ufologia mundial. Eu acredito que novas e muito mais complexas e interessantes vão surgir. Afinal, a gente novamente tem que valorizar o acesso que a gente tem hoje à tecnologia e informação. E por que não trazer isso para dentro de uma área que ainda precisa tanto de pesquisa, né? Eu tenho ouvido muitos ufólogos falando, pesquisadores falando, tanto que hoje a gente precisa de pesquisa de campo, né? Muitas vezes a gente tem pessoas simplesmente trazendo ideias e talvez em canais de YouTube ou podcasts, experiências individualizadas ou opiniões, mas a pesquisa de campo ela se faz necessária. E muitas vezes, com a própria internet, com ferramentas que nós temos, nós podemos utilizar isso para pesquisa e auxiliar quem está em campo, né? Imagina uma força de trabalho de pessoas que estão indo ao local, transformando isso em informação digital, outras pessoas alimentando, por exemplo, mapas, cruzando dados para chegar aí a uma inteligência realmente no setor. Então eu acredito que se pensarmos dessa forma e construirmos uma inteligência, a gente tende a encontrar, não sei se respostas por enquanto, mas pelo menos perguntas mais bem elaboradas. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha acrescentado aí ao imaginário de cada um de vocês novas possibilidades e estou aberto também a tirar qualquer tipo de dúvida. Um grande abraço. Reforço mais uma vez que o Bruno está lá no grupo e não só para falar do relato dele, também para falar um pouco sobre a ferramenta. Se você curtiu a ideia, o Bruno está lá disponível para trocar uma ideia. Então sempre que você ouve um relato, se ele já está disponível no feed, o Bruno já fez o serviço incrível de fazer a conexão, de linkar tudo, colocar lá no mapinha. E essa parceria eu tenho certeza que vai muito longe, principalmente se você ouvinte entrar lá no grupo agora e der um joinha lá no projeto dele. Vamos levantar esse projeto junto com Relatos Flutuantes, vamos levar esses relatos para muito longe,
porque trabalhos assim, eles engrandecem os projetos, né? Eu nunca imaginei que a gente ia chegar no nível de ter um catálogo tão recheado, tão bem elaborado e de um acesso tão fácil. E agora a gente tem, graças ao Bruno e de todos vocês apoiadores e ouvintes que levantam os relatos. E por falar em apoiadores e comissários, eu quero dar aqui as boas-vindas antes de terminar o episódio aos comissários Ana Lúcia e Gisele Araújo e também ao copiloto Júnior Garcia, que nos ajudou a bater a meta de 2022. É isso aí, gente, muito obrigado. A ajuda de vocês é essencial. Torne-se um apoiador do nosso projeto através do link apoia.se/Relatos Flutuantes. Se você conhece alguém ou conhece alguma outra história parecida com essa, conta pra gente no nosso Instagram @relatosflutuantes ou Twitter @rflutuantes. E se você tem um relato para nos contar, manda uma mensagem de áudio pro WhatsApp 28999834185. E compartilhe esse episódio com pessoas que gostam da ufologia. Dessa forma a gente vai linkando novos relatos Brasil afora. Então tá aí, o convite está feito. O episódio de hoje é um episódio especial. Espero que você curta essa ferramenta. Ela vai continuar ativa. E até semana que vem com mais um relato flutuante. Por aqui eu fico. Aperte bem o cinto e não se esqueça. Nós somos uma nave.